Bom, além da questão da alimentação, que é algo que a gente vai falar um pouco mais adiante, muitas comunidades elas têm ainda até os dias atuais também mantido, obviamente, as suas expressões artísticas e culturais. Então, na grande maioria das comunidades que eu tenho visitado, o que eu percebo como algo que é muito válido a gente falar a respeito é ainda a permanência, né, da capoeira, do jongo e também, obviamente, aí as questões relacionadas à religiosidade, que obviamente nem sempre isso é encontrado em algumas comunidades, e eu acho que isso é uma das questões que muitas vezes mais choca, assim, eu pelo menos fiquei muito chocada quando eu entrei no Cafundó, que foi esse primeiro quilombo, e eu vi esse espaço do terreiro que já tinha sido destruído, e que ali não tinha se passado isso adiante, porque não tinha mais uma continuidade para aquilo, e as igrejas elas começam a ser construídas dentro desse espaço que é o quilombo, e a gente começa a perceber essa segregação dentro da própria comunidade. Então, há algumas expressões artísticas ainda que nós percebemos que são mantidas, como artesanato também, na produção e confecção das bonecas Abayomi, em bonecas maiores também, nessa questão do artesanato com tecidos, que é algo também que é muito tradicional em algumas comunidades, e que também se dá nessa conexão quando a gente enxerga com comunidades africanas, dentre uma série de outras questões que muitas vezes se voltam até a dialetos próprios em alguns desses espaços, como a gente vai ver mais adiante. E aí a gente chega nessa questão, né, que eu acho que é sempre muito polêmica, mas que eu já antecedi, que é dessa possível não contribuição dos escravizados na formação da culinária brasileira. Então, como eu falei para vocês, a grande defesa de alguns desses pesquisadores é muito voltada para essa relação que eles dão da forma como os escravizados, os nossos antepassados negros foram trazidos para o Brasil e que essa forma enfim, de deslocamento, né? As condições a que foram também submetidos, obviamente, já quando dentro dessas casas grandes, ou mesmo nas plantações, enfim, isso não os permitiu ali, de forma alguma, ter nenhum tipo de contribuição. Nada, né, que pudesse nem ser algo voltado para as suas vivências anteriores ou para a sua própria memória. O que, particularmente falando, eu acho, obviamente, um grande absurdo, eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo com relação a isso. Quando a gente pensa em memória, obviamente a gente enxerga que a memória ela tem parte nesse conhecimento que se carrega de vivências, de pessoas, obviamente, que cruzam as nossas vidas e acabam, obviamente, também ou nos enriquecendo, ou, é claro, também nos fazendo aprender, né, a lidar melhor com algumas questões. Outras pessoas, obviamente, negativamente acabam também contribuindo, né? Não sei se eu posso nem usar essa palavra, mas de alguma forma acabam nos marcando também e fazem com que haja essa transformação em quem nós somos, né? Ou no que nós somos. E isso são coisas que nós trazemos para a vida, né? À medida que a gente vai, obviamente, aí evoluindo nesse crescimento e nessa maturidade. Então, quando a gente pensa em memória, né, por mais que se tire o nome de uma pessoa, você tire as vestes dela, você tire um cargo, e por mais que você tire ela do seu seio familiar, obviamente tem questões ali outras que você não tem como tirar dessa pessoa, que são coisas que são dela, e são coisas que vão torná-la realmente uma pessoa única, um indivíduo único. Né, e que é algo que a gente tenta fazer com que haja que haja esses olhares se voltem também para essa questão e não apenas para essa questão relacionada a uma contribuição que muitas vezes as pessoas elas enxergam como algo que você está doando ali, ou você está colocando, né, na sua fala, e que não é algo de fato que talvez você só incorpore sem que você nem precise de fato fazer daquilo algo tão explícito. Bom, a gente tem além dessa questão, né, também a relação aí de alguns mitos alimentares também. Um dos grandes mitos alimentares que a gente tem é a questão da feijoada, né, que muitas pessoas ainda enxergam como esse prato que ele é originário das senzalas, e aí quando a gente enxerga alguns estudos relacionados a essa questão, principalmente voltada para produções europeias, né, e você enxerga esses cozidos que já existiam e que muitas vezes eram feitos também com partes que, para aquele momento, talvez, desculpem, para os dias atuais, a gente enxergue como partes não tão interessantes serem consumidas, mas que, obviamente, ali tem uma questão muito relacionada a períodos de grandes crises em alguns povos europeus, a gente entende que
obviamente, esse prato ele não poderia nascer ali das senzalas, que a alimentação dos escravizados ela era uma alimentação muito mais escassa, né? Era uma alimentação muito mais voltada ali para a questão relacionada a você ter a farinha, você ter um feijão, você ter alimentos mais escassos, tá? Obviamente, também em quantidades que eram só ali suficientes mesmo para você manter aquela pessoa viva. A gente tem a questão das cozinheiras, né, da casa grande, que aí tem a relação que se dá, principalmente nos voltando para isso que eu mencionei, de nós termos essa contribuição que ela se dá sem esse nosso imaginário de que talvez ela se dê quando você fala algo que você vai incorporar ali, ou quando você faz algo que as pessoas enxergam explicitamente, mas que muitas vezes é na troca de um ingrediente, principalmente, então conhecimentos ancestrais, conhecimentos que vêm de outras comunidades. Muitas vezes nós tínhamos ali produções que eram produções já tradicionais dos portugueses, mas que obviamente não eram possíveis serem reproduzidas aqui no nosso país, porque nós não tínhamos os ingredientes, né, utilizados na Europa, e ali se dá uma necessidade de troca, de substituição, e esses conhecimentos das mulheres, principalmente, né, as mulheres pretas, ele acabava sendo inserido nessa situação também, tá? E aí a gente tem um outro momento também que é importante falar a respeito, que se dá essa contribuição de uma forma mais explícita, que é essa questão relacionada a esses escravizados que no pós-abolição eles conseguem retornar à África e ali por consequência, obviamente, de não serem vistos como africanos mais, principalmente quando a gente pensa nas pessoas que nascem aqui do Brasil nesse período de escravidão, e ali eles são descendentes de africanos, mas eles têm essa origem, né, esse nascimento que se dá aqui no Brasil, eles acabam sendo vistos como estrangeiros e não se sentindo tão confortáveis, obviamente, com essa situação, eles retornam ao Brasil, e aí nós temos essa perspectiva também dos alimentos que acabam sendo inseridos aqui na nossa alimentação, muito mais explicitamente nesse retorno, quando eles são trazidos para cá, tá? Então, é algo que eu sempre deixo também como uma reflexão, né? Essa questão da não contribuição, e principalmente deixo como algo para a gente se situar, né? No que diz respeito a nós buscarmos, de fato, pesquisadores que falem sobre essa questão e outras também, pensando numa outra perspectiva que não seja essa perspectiva eurocentrada, que é o que, na maioria das vezes, nós estamos condicionados a fazer. A gente busca o livro daquele autor que é uma autoridade no assunto, que na grande maioria das vezes está falando sobre algo relacionado a nós e aos nossos, mas que é um homem branco que, obviamente, ali vai ter um olhar muito já automático, né, e já viciado até para aquela questão e sobre aquela perspectiva, sobre aquela ótica. Não é aquela outra versão da história que a gente precisa tanto que seja contada, porque durante muitos anos a gente sofreu esse apagamento por não quererem contar a nossa história da maneira correta. Bom, e aí, tem alguma pergunta, alguma coisa? Que eu ouvi um barulhinho. Não, deu alguma interferência aqui, mas Eu. ninguém levantou. Tá. Bom, e aí quando a gente fala nessa questão, obviamente, de forma mais específica da diáspora, né, dessa cultura alimentar, do que é trazido para cá, de tecnologias, de ingredientes, a gente tem alguns pontos aqui que eu gosto sempre de destacar, porque muitas vezes quando a gente fala sobre essas diversas questões e a gente não exemplifica, as pessoas elas seguem imaginando que a gente está trazendo uma questão que ela não exista, né? E então é muito necessário que a gente coloque também esses exemplos para que se enxergue como a nossa alimentação ela é muito baseada nessa contribuição, sim, e principalmente nesses ingredientes, nessa forma de fazer, nesses rituais, e que às vezes a gente não enxerga e a gente não acredita aos nossos, né? Bom, nós temos o pilão, que é um aparato ancestral que não é só usado muito pelos povos africanos, mas também pelos povos originários indígenas, principalmente quando a gente fala no pilão de madeira, obviamente nós enxergamos o pilão em outras culturas também sendo utilizado, como a cultura asiática, mas muitas vezes até com outro tipo de material, mas o pilão ele tem, quando a gente fala em Brasil, obviamente nessa cultura nossa, alimentar aqui dos nossos povos, a gente enxerga o pilão como sendo um desses aparatos mais simbólicos, né? O pilão não é só utilizado, como a gente vai ver, para a feitura do azeite de dendê, que acho que é um grande símbolo quando a gente fala em alimento que vem de África para cá,
mas também para uma série de outros processos, né? Para descascar o arroz, enfim, para pilar uma série de ingredientes, para fazer as massas de mandioca e de milho, que são muito utilizadas em África e que a gente começa a consumir aqui também, tá? A gente tem a questão relacionada a nós termos o Egito Antigo como um espaço ali de origem de uma série de tecnologias, principalmente voltadas para ciências, matemáticas e outras questões diversas e até para alimentação, que durante muito tempo não foi visto dessa forma e principalmente sendo executadas essas ações todas pelos nossos. Quando a gente pensa nesse Egito Antigo que era chamado de Kemet, e que a gente enxerga uma série de conhecimentos que depois acabam sendo transportados ali para a Europa, principalmente. Então, a gente tem a fermentação como um desses grandes conhecimentos, né? A vitificação, né? A vinificação, quando a gente fala na feitura dos vinhos, que são diversas questões ali que acabam sendo originárias desse espaço, do Egito Antigo, que nós chamávamos de Kemet. O próprio café, e inclusive depois eu vou deixar algumas indicações para vocês de alguns profissionais baristas pretos e pretas que falam a respeito dessa relação com os povos pretos e também dessa origem, né, quando a gente pensa nessa questão da feitura, da produção, e principalmente hoje no Brasil ainda, que apesar de nós termos um consumo absurdo de café e nós termos mãos negras ali quase que em todos os processos, isso ainda não ser enxergado dessa forma e nós não sermos relacionados a esse ingrediente que acabou sendo gourmetizado, apesar de eu não gostar da palavra, mas acabou sendo transportado aí para uma sofisticação, assim como o vinho também, né? E que, por conta disso, a gente muitas vezes acaba enxergando como algo que não é possível ter sido originário ali com os nossos povos, né? Com o nosso povo, com os nossos antepassados. O próprio Dendê, o Dendê, ele acaba sendo esse ouro líquido, a gente costuma dizer, né, da África, e que hoje a gente usa bastante aqui também, mas que também sofreu durante muitos anos, e eu estou usando o termo no passado, né, o verbo no passado, ainda que isso ainda exista, né, esse preconceito com relação a esse óleo que é extraído desse fruto, que é o dendê, né? Infelizmente a indústria ela acabou se apropriando dessa feitura. O dendê ele quase que não é mais feito no pilão, como antigamente ele costumava ser feito, e por consequência disso, e por consequência também muito dos processos industriais, que por vezes eles se dão de uma forma incorreta, a gente acaba tendo um óleo saturado e que acaba levando essa fama de fazer mal à saúde. Então, quando as pessoas vão a Salvador, por exemplo, ou a Bahia como um todo, e aí vão provar aquele acarajé, eu falo do Salvador porque a gente tem ali a questão muito mais turística, né? E aí ali das baianas também, e aí provam o acarajé, muitas vezes ficam sempre falando que já sabem que vão passar mal, né? Ou algo parecido, isso se voltando para a questão do dendê. E quando, na verdade, não entendem que o processo de feitura desse óleo é que muitas vezes vai fazer com que haja esse desconforto com relação ao consumo, tá? Então, o dendê feito no pilão, ele cozido da maneira adequada, ele decantado, ele é um outro tipo de produto, ele é um produto completamente diferente do que a gente está acostumado a consumir quando feito pela indústria. O dendê, ele é um dos alimentos, e eu sempre acho importante falar a respeito disso, e também esse modo de fazer o dendê, que está hoje relacionado no que nós chamamos de arca do gosto. A arca do gosto, ela é um movimento, desculpem, ela é uma ação que ela se desenvolve dentro de um grande movimento que nasce na Itália, que é um movimento chamado Movimento Slow Food. E aí, por que eu estou falando de Itália junto a questões relacionadas à África e os nossos? Eu falo muito a respeito desse movimento ainda hoje, porque hoje em dia, dentro desse movimento, existem ações relacionadas a uma educação antirracista também voltada para a alimentação. Então, nós temos grupos hoje que tratam de questões relacionadas a essa necessidade de nós termos esse olhar também decolonial com relação aos alimentos, ainda que nós tenhamos esse movimento tendo nascido em um país que seja europeu e que existam todas essas outras questões relacionadas a esse olhar eurocentrado, tá? E aí a gente tem também aqui um outro destaque que eu coloquei para as comidas moles, né? Então, a questão voltada para a polenta, que sempre tem as pessoas falam a respeito, e a gente coloca nessa polêmica, né? A polenta e o angu, e aí a gente entende que na Itália não existia esse uso do milho, né? Porque o milho ele sempre foi um alimento muito visto como um alimento para se jogar para os animais, e que, na verdade, a gente entende essa origem, né, do angu,
que é uma origem que se dá em África. Então, a gente acaba também se apropriando, acaba que no Brasil eu digo, né, desse saber fazer desse tipo de produção, além, obviamente, aí do pirão e de uma série de outros produtos que acabam também fazendo parte desse contexto aí das comidas moles. E que muitas vezes acaba por consequência de um povo ou outro ele se apropriar de alguma parte desse saber fazer e incluir muitas vezes outro ingrediente, ele acabar sendo visto como detentor daquele conhecimento, quando na verdade talvez não seja bem essa a história, também por conta do que nos é contado muitas vezes. Bom, e aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa questão, né, da comida vista como resistência. E sempre que a gente fala, eu falo sobre isso, acho importante trazer, claro, esse exemplo do que foram as escravizadas de ganho, né? Quando a gente pensa no acarajé, que é um grande símbolo da culinária nacional, a gente nem sempre enxerga todo o contexto que tem por trás do acarajé, né? O acarajé é esse bolinho feito com a farinha de desculpem, o feijão fradinho, né, que a gente descasca e depois ele é processado e você bate para que ele dê aquela ele dê aquela leve fermentada e isso depois acaba sendo frito no óleo de dendê. Mas por trás desse bolinho, né, de feijão, a gente tem essa questão relacionada a uma comida que é uma comida que se volta para as religiões de matriz africana. E para além disso, quando a gente fala nessas tradições, principalmente, né, de como essas comidas elas saem do terreiro, desse espaço de religiosidade, e elas começam a ser comercializadas na rua, a gente tem que falar também sobre essa questão das escravizadas de ganho, que eram principalmente essas mulheres que ou já eram libertas, ou muitas vezes não, mas que elas trabalhavam fazendo a venda ali desses quitutes, outras eram lavadeiras, enfim, trabalhavam com outras funções, e elas ficavam com uma parcela desse valor ganho e o restante elas acabavam entregando ali para os seus senhores. Muito dessa relação, né, desse ganho, ela se dá também por uma questão que se volta a haver ali também um acordo quanto à libertação dos seus. Então, muitas vezes elas acabavam negociando essa alforria de outros dos seus, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa também nessas pessoas que já tinham até falecido, e elas acabavam também negociando o direito de enterrar os seus mortos nesse trabalho que elas desenvolviam, né? A gente sempre fala que as baianas do acarajé, elas são as primeiras empreendedoras do Brasil. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre essa questão de administração, porque são, de fato, essas mulheres que elas têm essa organização ali e toda essa administração para elas conseguirem negociar essa questão relacionada à sua própria alforria e à dos seus. E aí, quando eu entro nesses quilombos, principalmente, já indo aqui um pouquinho mais adiante, eu percebo, além da questão das lideranças que eu comentei com vocês, algumas histórias relacionadas a essas lideranças mais antigas, elas terem desenvolvido esse trabalho, de terem negociado ali também a libertação dos seus e de terem conseguido acolhê-los nesses espaços de resistência que eram esses quilombos antigos. Nós vamos ver mais adiante, mas um desses quilombos, inclusive, eles conseguiram manter até os dias atuais um baú que era usado pela liderança quilombola antiga, pela líder, que foi a tia Amélia, onde ela guardava ali os valores, né, o que ela ganhava para ela conseguir fazer essa negociação ali já com capital, com recursos já financeiros. Bom, e aí essa resistência, como a gente meio que eu já meio que antecipei aqui, ela, hoje em dia, claro, ela não se dá só de uma necessidade de haver a união das comunidades e de haver ali também uma conexão entre as pessoas que residem naquele espaço. Mas esse fortalecimento, ele é muito em virtude, principalmente, desse grande objetivo que é a busca pela titulação de terras, que é extremamente burocrático esse processo, e obviamente não há uma facilitação, né, por meio da legislação principalmente, para que essas terras elas sejam de fato serem colocadas ali nesse título que é entregue para as comunidades, tá? Existe também essa busca sempre pela subsistência, né? E essa é uma forma também desses quilombos existirem, ou principalmente ali pela questão agrícola, onde eles conseguem plantar consumir aquilo que se planta e também comercializar o excedente, ou então ali usando de outras questões voltadas muitas vezes para a arte, para a cultura, para fazer com que o quilombo ele também consiga se manter ali resistente e firme. Uma coisa que é importante também sempre destacar é que muitos desses quilombos acabam sendo acometidos
de uma fiscalização que ela não facilita também essa negociação com relação a produtos que são fabricados e produzidos dentro do quilombo. Então, a gente tem o exemplo de algumas comunidades, por exemplo, do Vale do Ribeira, onde a gente tem uma produção ali de palmito jussara, e o palmito jussara, a comercialização é proibida, então esses quilombolas eles não conseguem fazer essa comercialização, e por mais que saibam fazer o plantio e o replantio de uma forma sustentável, eles acabam muitas vezes tendo ali uma quantidade excedente que eles não podem comercializar por eles não terem essa liberação. É muito... Eu acho que é legal a gente eu explicar isso para vocês também, porque é tão forte essa questão da não possibilidade deles comercializarem, principalmente essa questão do palmito, que em algumas dessas comunidades, para vocês terem ideia, os quilombolas, para eles fazerem a comercialização, eles tiram, né, da sua própria plantação uma quantidade ali significativa desse palmito jussara, e depois eles fazem um boletim de ocorrência para dizer que alguém entrou no espaço e acabou pegando aquele palmito. Porque se eles são pegos, muitas vezes acontece de alguns deles serem levados para a delegacia, coisas absurdas para vocês terem ideia. Há uns 4, 5 anos atrás, alguns alunos meus de uma outra instituição de ensino que eu dava aula em Itu, eles escreveram um artigo falando sobre essa questão, né, dessa criminalização desses quilombolas dentro do espaço ali do Vale do Ribeira, que fica aqui em São Paulo, e de como a gente não consegue fazer com que essa legislação ela veja, né, esse quilombo e esses quilombos, essas comunidades que estão ali nessa região do Vale do Ribeira, como espaços que teriam, né, deveriam ter essa possibilitação aí da comercialização desse palmito, visto que eles conseguem plantar isso e fazer o replantio de uma forma sustentável. Porque a grande preocupação da legislação, né, quando a gente enxerga isso, é com o meio ambiente e com essa questão do palmito ele não ter um ciclo, né, natural de replantio, mas que acaba caindo por terra quando a gente enxerga que nessas comunidades já existe um conhecimento acerca de como deve ser feito esse replantio de forma sustentável. Bom, a intolerância religiosa é um dos aspectos que muitas vezes acaba também enfraquecendo o quilombo, como eu também já antecipei, e alguns dos quilombos que eu entrei, eles têm isso muito explicitamente quando a gente percebe essa entrada, né, principalmente de igrejas evangélicas ou de outros grupos que não são grupos que têm ali um respeito com relação às religiões de matriz africana. O racismo também, que obviamente não teria como ser algo não discutido aqui, porque, claro, ele acaba também acometendo essas pessoas, mas, para além disso, o que muito me chocou em alguns desses espaços que eu entrei foi como as crianças, elas preferem ser vistas como crianças negras, talvez fique estranho falar assim, né? Mas só para vocês entenderem que, para essas crianças, na maioria das vezes, a grande problemática não está na questão da cor da pele, né, em como elas são vistas como crianças negras, mas está no fato de elas serem vistas como crianças quilombolas. Então, ainda existe, né, principalmente no espaço escolar, essa visão deturpada do quilombo, né, de que é um espaço que não é de pessoas boas. E aí as crianças muitas vezes elas acabam saindo do quilombo para pegar um transporte escolar, para ir até o colégio, para que elas não sejam vistas como crianças quilombolas. Isso eu acabei conseguindo identificar em algumas entrevistas que eu tinha programado para os adultos, obviamente, não tinha sido a intenção, né, na maioria dos espaços que eu fui falar com as crianças, mas que numa conversa muito informal eu captei, e aí eu comecei a perguntar para as outras crianças também essa relação, né, que elas tinham com o colégio, com o quilombo, né, e com as questões de raça também. E o mais chocante é enxergar que elas têm uma vergonha absurda e elas têm medo da retaliação que elas sofrem no colégio por serem crianças quilombolas. Bom, uma das grandes lutas hoje ainda, claro, é a preservação da ancestralidade, principalmente pelas lideranças, né? É essa reconexão com muito do que nós perdemos no meio do caminho, mas perdemos quando eu falo a respeito dessa perda, né, com relação a esse fio condutor, mas não que isso não exista mais. Então, a gente não está resgatando nada ainda,
felizmente, porque nós não perdemos essa nossa cultura e essas nossas tradições. Na verdade, o que nós temos feito é essa reconexão, né? Nós temos nos voltado para, de alguma forma, nós conseguirmos nos reconectar com muito do que, por conta, obviamente, da estrutura racista em que a gente vive, acabou sendo afastado de nós. E aí a gente tem a agricultura como sendo um fio também condutor para essa não só conexão com a ancestralidade, mas também com essa possibilidade de subsistência e fortalecimento do quilombo, e as tecnologias ancestrais que, quando hoje nós conseguimos identificar, e principalmente nós conseguimos acreditar, né, nós conseguimos meio que retomar isso, né, no que diz respeito a, de alguma forma, não ter sido colocado como sendo algo que provém aí da origem, né, dos nossos povos. Isso também, obviamente, fortalece o quilombo, porque quando a gente enxerga que há essa representatividade, né, e há também essa possibilidade de enxergar as pessoas pretas no nosso país com esse outro olhar, não um olhar que durante muitos anos nos foi passado, né, que obviamente nos colocava à margem ali, não só com relação, obviamente, a nos desprezar no que diz respeito a nós não sermos colocados, né, inseridos em alguns espaços, mas também a contar essa nossa história de uma forma deturpada que não nos permitia sentir orgulho de quem nós somos. Então, essa possibilidade dos quilombolas eles se enxergarem nesse espaço, que é um espaço de resistência, um espaço de fortalecimento, um espaço de força, um espaço de luta, isso obviamente também eleva a autoestima desses povos e faz com que haja ali também essa retomada, né, dessa força, que obviamente também fortalece o quilombo. E aí eu trago aqui agora algumas imagens e também um pouco, né, dos quilombos que eu já visitei. Esse aqui é o Cafundó, que foi o primeiro quilombo em que eu estive há uns 7, 8 anos atrás. Hoje o Cafundó ele é bem diferente do que eu encontrei inicialmente. Então, aqui no canto direito, que vocês devem estar conseguindo ver, onde a gente tem essa imagem de um espaço aberto e essa parede pintada, que está escrito Quilombo Cafundó, que era um terreiro. E esse terreiro não existe mais, porque a Mãe de Santo ela faleceu, e aí entra naquela história de nós não percebemos aí a possibilidade de dar continuidade, né, para essa questão da religiosidade. Então, dentro do Cafundó, inclusive nesse período em que eu visitei, havia essa imagem que eu acho sempre muito emblemática desse terreiro que já tinha sido destruído, e ao mesmo tempo que em alguns passos adiante você enxergava ali uma igreja evangélica com congregação cristã construída e cercada com um portão, que inclusive também isso eu acho que é muito emblemático dentro de uma comunidade, né? Você ter cercas ou ter portões nas residências. É muito forte. Aqui na imagem acima nós temos a dona Regina e o marido dela, que era até então a única pessoa que falava o cupópia, que era um dialeto do Cafundó, que hoje, felizmente, ele já está mais... tem mais pessoas que falam, porque hoje em dia tem um trabalho muito bacana lá de preservação dessa cultura e de retomada também, né, dessa reconexão. A dona Regina é a líder quilombola, a líder desse quilombo, a líder comunitária, mas ela não é uma mulher quilombola, né? Não é a origem dela. Ela se casou com um homem do quilombo e aí, por consequência disso, ela acabou tendo o direito de morar no espaço e ali ela acabou se apropriando disso também para começar essa liderança mais efetiva e também que movimentasse ali alguns processos para que houvesse essa busca novamente por essa preservação da cultura. Então, hoje que a gente encontra no Cafundó essa retomada do cupópia, desse dialeto, a agricultura familiar, que hoje é muito bem desenvolvida nesse espaço, eles têm hoje uma horta comunitária, tem estufas, tem espaços que eles conseguem plantar muito, e isso permite a eles, inclusive, fazer a comercialização nas regiões ali, nas cidades próximas. Inclusive, antigamente houve um momento em que eles entregavam também isso para outras cidades, mas isso eles conseguem hoje organizar de modo que as pessoas também podem ir até o quilombo e fazer a compra diretamente lá. A gente tem ali também ainda grupos, né, de mulheres que dançam o jongo, os grupos de capoeira, de atabaque, a festa de Santa Cruz, que acho que é o evento mais emblemático do Cafundó, que é uma festa centenária que acontece anualmente, sempre em maio,
onde há a troca do mastro, e também eles fazem todo um ritual de uma processia. É muito bonita a festa, ela sempre começa de manhã e termina só no final da tarde, né, próximo da noite, onde tem roda de capoeira, o jongo, eles servem a feijoada, e eu acho sempre muito interessante falar a respeito disso, porque tem alguns dos quilombos que eu visitei que eles servem a feijoada conscientes de que há esse mito alimentar e de que a feijoada não foi criada, inventada dentro das senzalas, né? Uma das lideranças quilombolas, em uma conversa que eu tive, me falou o seguinte: a gente serve, né? Se o pessoal vem aqui para comprar e para comer a feijoada, e é o que vai fazer o quilombo se manter, a gente vai servir a feijoada, a gente vai servir o que eles quiserem comer, né? Porque as pessoas, elas buscam esse imaginário. E é muito maluco isso, mas eu também, quando entrei no quilombo a primeira vez, eu imaginava casas de sapê, eu imaginava uma realidade completamente diferente da realidade de um quilombo atual, né, de um quilombo contemporâneo. Ele não é o que nos mostravam nos livros, mas isso também é um resíduo, né, obviamente, do que nos foi ensinado, que faz parte dessa questão de ter sido contada uma história da forma que se quis contar, para que nós não enxergássemos esse espaço como ele é de fato. Existem também atividades relacionadas a oficinas de abayomi, que são as bonequinhas que são feitas com tecido, que as mães negras africanas faziam essas bonecas cortando parte das roupas que elas tinham para as crianças, principalmente que vinham nesses navios, quando trazidas para cá. E a gente tem o turismo pedagógico hoje lá também, que é algo que o Quilombo ele tem, que é muito crucial para a comunidade, que é essa prática deles levarem pessoas de fora, principalmente colégios e grupos, quando querem para visitar o espaço, para conhecerem o quilombo, provarem da feijoada, verem a dança, o jongo, a capoeira e tudo mais. São formas de subsistir. Aqui a gente tem imagens do Quilombo de Brotas. O Quilombo de Brotas fica em Itatiba, aqui em São Paulo. É um quilombo que também teve uma liderança feminina, antigamente, que foi a tia Amélia. Hoje em dia a liderança segue sendo feminina, mas é uma liderança mais comunitária, então tem várias pessoas que fazem parte dessa liderança, não é uma pessoa única. E aqui eu acho que tem algumas questões que são muito emblemáticas nessas imagens, porque essa casa que eu estou mostrando para vocês imagens, ela é a casa que antigamente foi da tia Amélia e que eles têm feito um trabalho de alguma forma reformular e montar a casa novamente como ela era, para possivelmente daqui a algum tempo abrir essa casa para exposição, e isso, claro, fomentar também o turismo pedagógico ali na região e ser uma forma do quilombo subsistir também. Então, a gente tem um pilão antigo aqui na imagem à esquerda, alguns vários itens que eram itens também pessoais da tia Amélia. Esse baú, na terceira foto, da esquerda para a direita, que vocês veem que era um baú onde ela guardava esses valores que eram ganhos por ela para a negociação da alforria, né, de muitos dos escravizados antigamente, para que depois eles fossem acolhidos nesse quilombo. E aqui também há uma questão muito voltada para a cozinha, a alimentação, o alimento. O alimento em praticamente todos os quilombos, né? Porque isso é uma questão também que faz parte dessa nossa raiz ancestral. Ele é colocado muitas vezes no centro das relações também. E não só isso, nos voltando para a questão das religiões de matriz africana, quando a gente enxerga o candomblé e a umbanda, nessa questão da alteridade, das pessoas estarem em círculo, de todo mundo ali ser colocado como alguém que, quando a gente não pensa que um tem uma função ou um cargo ou uma importância mais significativa que o outro, né? Isso também a gente vê nas relações diversas, ainda que não sejam voltadas para a religiosidade. Aqui a gente tem na última imagem à direita uma geladeira antiga, né? Que também está nessa casa. E aqui alguns itens que também eram da tia Amélia, além dessas xícaras, né, e copos da esquerda, que aí são dos filhos e, enfim, coisas que foram acumuladas depois e hoje em dia principalmente. Tem coisas que são mais atuais. Mas é muito interessante ver essas panelas antigas, esses caldeirões, coisas de fato que eram, que foram guardadas, né, até hoje e que eram utilizadas antigamente. Nas imagens abaixo, a gente tem uma imagem de uma oficina que eu fiz lá, e é muito louco a gente pensar que o alimento, muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão dessa reconexão, ele realmente se perde no meio do caminho. Essa é uma comunidade que tem uma plantação enorme de taioba, para vocês terem ideia, de ora pronobis, e eles não sabiam muito como utilizar, eles deixavam lá como se fosse parte do mato mesmo. Então, muitas vezes, e eu não enxergava isso, há a necessidade, de fato, que pessoas outras de fora entrem ali para fazer um trabalho muito de motivar essa reconexão.
Então, hoje o trabalho que tem se pensado para o Quilombo de Brotas é essa possibilidade de escrever um livro, né, com essas receitas, que são receitas antigas. Eles têm buscado fazer essa retomada das receitas que eram da tia Amélia, para conseguir compilar todas essas receitas, de alguma forma, essa ser uma forma também, essa ser uma maneira de fazer com que o Quilombo ele seja visto, né, e as pessoas se interessem pelo espaço, e isso também fomentar ali a subsistência de alguma maneira. Aqui nós temos imagens da Agrovila Pinhão Manso e também do Quilombo da Cordoaria. Essa comunidade e esse quilombo ficam em Camaçari, na Bahia. E nessa comunidade, o que a gente tem que é muito importante é um grupo de mulheres que elas fazem o biju. E aí esse biju elas fazem de diversos ingredientes outros para aromatizar. Elas usam clitória, por exemplo, que é uma flor que deixa as produções azuladas, e elas comercializam isso em feiras, em diversos espaços, e essa é uma forma também de fomentar ali esse fortalecimento do quilombo, né? Então hoje elas têm uma cozinha toda preparada, um espaço só para a produção desses bijus, e aí são várias mulheres que fazem parte desse grupo e que acabam fazendo a comercialização desse produto que acabou sendo criado ali dentro, porque a gente tem uma série de ingredientes que são usados para aromatizar e para saborizar. Além disso, existe também dentro desse quilombo uma forma de transmitir os conhecimentos antigos, que se usa muito da história oral também, obviamente, dessa oralidade, mas além disso também se usa fazer um trabalho com as crianças e também de abrir as portas do quilombo para grupos de fora. Na semana retrasada, eles receberam, para vocês terem ideia, um grupo de estudantes ingleses que foram para lá. Então, obviamente, tem essa abertura que nem sempre para alguns quilombos é interessante, porque muitos reclamam que os pesquisadores entram lá e não dão o retorno dessas pesquisas, mas para outros quilombos eles enxergam nisso uma forma deles, de alguma maneira, conseguirem também captar recursos para se manter. Aqui à esquerda a gente tem aí acima o seu Dadu, que é o mestre griot desse quilombo, e é um contador de histórias. E ele é fantástico, ele tem muita paciência, você senta com ele e ele fica horas contando as histórias do quilombo, as histórias de vida, e sempre histórias muito impactantes, porque são histórias de vida e filosofias de vida também. Eu acho que sempre ficam reflexões importantes quando se conversa com o seu Dadu. Esse daqui é o Quilombo do Evaristo, que é muito importante falar a respeito também, porque as pessoas pouco conhecem, fica em Baturité, no Ceará. E esse é um quilombo que ele fica numa localização estratégica. Então, aonde o quilombo está localizado, que é numa parte é numa região bem alta, se consegue ter a visão de praticamente toda a cidade e principalmente das rotas ali. Então, essa era uma forma também de proteção, porque os quilombolas antigamente eles conseguiam vislumbrar ali, eles tinham a visão de quem estava chegando até o quilombo e ali conseguiam se organizar. É impressionante o mirante que eles têm. E aqui também tem uma questão que eu acho que é muito importante falar a respeito, que é um museu comunitário que eles têm, porque nesse espaço do quilombo, nas terras do quilombo, eles descobriram algumas urnas, essas que vocês conseguem ver aí nas imagens, e são urnas funerárias. Então, na grande maioria dessas urnas foram descobertos ossos, né, humanos, e é muito interessante que na maioria das urnas maiores se concentravam urnas pequenas, né, ao lado ali dessas urnas maiores, isso muito simbolizando um possível ritual que se fazia antigamente com alimentos, porque se encontrou ali também alguns resíduos de alimentos nessas urnas menores, enfim, essa despedida, né, dessas pessoas que faleciam antigamente e eram colocados dentro dessas urnas para depois serem enterrados. Então, construiu-se esse museu comunitário da Serra do Evaristo, que é um museu que as pessoas pagam em média R$ 5 para visitar, e que eles precisam, obviamente, de muito mais visitações, né? E a ideia do museu, da construção, quando eles conseguiram ali o valor para investir nisso, e obviamente isso se deu por consequência de ali ser um sítio arqueológico, para que também essa seja uma forma de manter o quilombo vivo, o quilombo fortalecido e com condições de sobrevivência também da captação desses recursos que se dão ali pela visitação do museu. E aí a gente chega a essa comunidade que é muito bacana falar a respeito, porque eu acho que destoa de todas as outras que eu já fui, que é a comunidade ribeirinha e quilombola de Vila de Mangabeira, que fica no Pará.
e que é uma comunidade que, diferentemente do que nós percebemos na grande maioria, a maioria das pessoas, elas são pessoas que têm os traços indígenas, por consequência, obviamente, da questão geográfica. Uma das perguntas que eu mais tenho quando as pessoas, quando eu vou falar sobre quilombo e alimentação dentro desses espaços, né, é o que se come no quilombo? As pessoas querem saber o que se come no quilombo. E é muito louco essa pergunta, porque para mim nunca faz muito sentido as pessoas terem isso em mente e não levar em consideração que os quilombos eles estão em lugares diferentes, né? Geograficamente falando, parece muito óbvio entender que as pessoas elas vão ter à disposição o que for possível consumir daquele espaço em que elas estão. Então não dá para eu falar que num quilombo que fica aqui no interior de São Paulo vai se consumir o mesmo tipo de peixe, por exemplo, ou peixe especificamente dizendo, como se consome num quilombo que fica no Pará. Então, há essa diferença muito na questão da alimentação que se volta para a localização geográfica, que torna cada quilombo um espaço único e que, infelizmente, não são vistos assim. É como se fosse uma alimentação única, generalizada para todos os espaços, ainda que muito distantes uns dos outros. Esse quilombo de Mangabeira, eu acho muito interessante, como eu falei para vocês, principalmente a questão dos traços, né, que são indígenas dessas comunidades, das pessoas que vivem nesses espaços. Essa é uma comunidade de pouquíssimos habitantes, e também a relação com o alimento, que é uma relação muito voltada também para a alimentação e as tecnologias ancestrais dos povos originários indígenas que nós tivemos no Brasil ali, antes mesmo do momento da invasão dos portugueses. Aqui tem algumas imagens, então, de algumas questões que eu acho que já são emblemáticas. No canto direito, na parte inferior, vocês vão ver o tucupi, que é um líquido que é extraído da mandioca, e no fundo da tigela, uma borra branca, que é o polvilho, né, o amido que se extrai dali. Se usa muito pilão para se pilar uma série de produtos, de ingredientes, mas aqui no caso, nessa imagem que vocês me veem, aqui a gente estava pilando chocolate, que também tem um modo de fazer ancestral, obviamente, e que é possível ser feito no pilão de uma forma também mais natural, né, sem passar por todas as tecnologias da indústria hoje em dia. A gente tem o tacacá aqui, porque é mais uma forma de simbolizar isso, porque obviamente os pratos emblemáticos são os pratos que são consumidos na região, né, do Pará. Então a gente tem realmente algo muito diferente do que a gente percebe na grande maioria das comunidades, que tem essa conexão mais próxima com a África do que com os nossos povos originários indígenas do Brasil. Aqui eu coloquei uns 2 videozinhos para vocês verem. Esse daqui não é tão importante, eu vou deixar para a gente não passar tanto, mas eu vou mostrar esse daqui para vocês. Essa aqui é uma casa de farinha que fica na Vila de Mangabeira. Deixa eu ver se funciona. Então, aqui, só para vocês entenderem, essa aqui é a dona Joana, ela é a mestre farinheira, por assim dizer, lá, além de fazer o plantio da mandioca e de diversos tipos de mandioca, ela faz também a produção de farinha, de bijus e outros ingredientes. Esse artefato que ela está usando para colocar a massa de mandioca para prensar é o tipiti, que é um artefato indígena que é feito todo trançado artesanalmente, e por meio desse tipiti é que a gente consegue extrair esse líquido da mandioca, que é usado na culinária brasileira, principalmente do Pará, né, para fazer uma série de preparos, que é o tucupi, que é esse líquido extraído da mandioca brava, que é aquela mandioca que a gente tem a questão do veneno, que precisa ser cozido durante muito tempo. As casas de farinha, elas são espaços que são encontrados em quase que... eu encontrei em diversos quilombos que eu visitei, e aqui não foi diferente, então aqui eles produzem diversos tipos de farinha. Aqui a gente está vendo uma produção da farinha d'água, e aí para a farinha d'água a mandioca passa por um processo, onde ela fica num tanque com água para ela ficar fermentada, e aqui eu só coloquei os 2 vídeos para vocês verem esse processo, que eu acho muito bonito, e muito interessante. Do lado esquerdo, a gente está vendo a farinha tá bem úmida, mas ela está mais ligada ainda, quando a tia Joana movimenta. E aí, no canto direito, a farinha já está mais vejam a diferença. Ela fica horas aí, é uma fonte rápida para fazer. Carinho, né?
Aqui tem algumas imagens também lá de Vila de Mangabeira, né, para a gente ver a questão dos alimentos. Então, em algumas épocas do ano, a questão das frutas, isso fica muito mais em destaque, porque é possível fazer a colheita de uma série de frutas ali na região mesmo. Isso é muito interessante. Além disso, existem alguns processos que são processos ancestrais também. Então, a questão de secagem dos peixes, né, que se pesca ali, e aí eles fazem a limpeza, secam no sol realmente. A questão de se cozinhar os alimentos nas folhas, que isso também é muito voltado, se volta muito para a nossa cultura, né? Quando a gente pensa na conexão com a África, de se cozinhar isso embrulhado em folhas, ou usar de você fazer o moquém, que também é uma tecnologia ancestral dos indígenas. Além disso, a gente tem no norte do país também a produção de cacau, né? Que é, permite aí que algumas dessas comunidades elas fabriquem, hoje produzam um chocolate, que obviamente é um chocolate que não tem aí a questão relacionada ao trabalho escravo, né, análogo à escravidão que a gente tem visto, uma série de marcas sendo ligadas a essa prática, ainda nos dias atuais. E aí eu coloquei aqui, só para a gente encerrar, uma passagem, né, de um trecho aqui, da Neuza Santos, que fala sobre a questão da diferença da gente nascer, né, de nós nascermos negros e de nós nos vermos negros, né, no Brasil. Acho que todo mundo em algum momento da vida passou pela situação, pessoas pretas, obviamente, né, pessoas não brancas, passam por essa situação de viver uma vida, muitas vezes, que não condiz com o que gostariam, muito para ser encaixado, né, num espaço que também achava desde sempre que não era o seu espaço. Então, muitas vezes, você nascer negro não é necessariamente você se enxergar negro, né? Muitas vezes a gente precisa de muito tempo de vida, de muitas vivências, de nos conectarmos com algumas pessoas que falem a respeito de uma série de questões, para que nós, de fato, nos enxerguemos pretos e pretas nesse país. Então, só vou ler rapidinho para a gente finalizar. E aí ela diz o seguinte: nascer com a pele preta e ou outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial não organiza por si só uma identidade negra. Ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada no qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência. Assim, ser negro não é uma condição dada. A priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. E aí a gente encerra essa parte aqui da apresentação, que eu acho que com essa passagem muito emblemática que nos faz refletir a respeito dessa questão, né? De quantas vezes a gente precisa, por diversos momentos, assim, colocar uma máscara, né? Para nós nos disfarçarmos, para nós sermos aceitos nos espaços que muitas vezes a gente imagina que não são espaços nossos. Isso não é diferente num quilombo, se passa pelas mesmas questões, e é muito em função disso também que hoje em dia a gente tem procurado fazer com que esses quilombos eles existam ainda que fora dessas estruturas ali que são reconhecidas como tal quando a gente pensa na questão geográfica, né? Mas esses quilombos eles estejam em diversos lugares, que se permita para pessoas pretas que comecem a se enxergar negros e negras, né, pessoas pretas, que elas comecem a de fato a quilombar, enxergando essa perspectiva, né, de também tomar posse desse diálogo, dessa conversa, dessa necessidade da gente discutir essas questões para que de alguma forma a gente resolva, ou talvez tentemos resolver esse problema, que obviamente não fomos nós que criamos, que é o racismo no nosso país. É isso, meus caros. Eu travei, gente. Então, Acho que eu travei. travou? Voltou, voltou. Eu vou interromper aqui para poder enxergar vocês. Peraí, que eu não estava vendo vocês. Aí, agora eu voltei. Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Então, ah, dei uma travada aqui. Aline, obrigada, querida. Acho que esse é um tema muito caro, né? Pra gente tem papo para muitas horas. verdade. Eu acho que é muito massa trazer esse recorte dessa perspectiva geográfica. Eu também me identifico muito com essas surpresas, né? Quando a gente começa a pesquisar quilombo, de entender que todas essas diversidades, né?
que o território influencia, a forma com que ele foi construído influencia. E que bom que a gente tem a oportunidade de falar e de continuar se aquilombando, né, nesse novo movimento. Eu queria só saber se alguém tem alguma pergunta, gente, antes da Eu estou gente. olhando aqui Eu algumas eu questões vi aqui no agora que chat. tinha uma pergunta da Tássia sobre a geladeira, que eu deixei passar, não vi. É de madeira, por incrível que pareça. É que, na verdade, a gente fala na geladeira, né? Mas, na verdade, é como se fosse uma espécie de armarinho para conservação dos alimentos. E vi um comentário da Carmélia também sobre que a questão do palmito não é por causa da preservação da palmeira. E, então, o palmito essa é a preocupação ambiental, tá? Que é sempre muito complicado entender. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente enxerga a palmeira, pensa-se no consumo do palmito, né? Não pensa-se no fruto também, da juçara, no fruto dessa palmeira, né? E aí, o que hoje em dia, principalmente o Instituto Socioambiental tem promovido é essa ida a diversas comunidades, não só quilombolas, até acho que é legal para quem se interessa pelo assunto que vocês sigam o trabalho do Instituto Socioambiental, ISA, que eles vão até essas comunidades, não só quilombolas, mas indígenas também, porque eles trabalham com diversas comunidades, para fazer ali com que haja essa educação, principalmente com relação a práticas agrícolas e tudo, obviamente, pensando nessas questões ambientais. Então, a maior parte da preocupação que se tinha com relação a essa questão do palmito é porque as pessoas, elas, quando vão até lá, qualquer pessoa, quando vão até o palmeira, elas cortam de maneira incorreta esse palmito, e isso não permite que haja esse manejo de forma sustentável. Então, o Instituto Socioambiental, ele entra nas comunidades, ensina como fazer essa prática de forma adequada e principalmente também como fazer esse replantio, para que, obviamente, a gente não tenha esse impacto ambiental que depois, é claro, não permita que as próximas gerações elas tenham condições de ter também aquele alimento. E claro que quando você elimina um item aí que seja da fauna ou da flora, você também está quebrando toda uma cadeia. Então, é uma questão que existe de fato, mas quando a gente pensa em comunidades quilombolas, elas têm o conhecimento desse manejo. É diferente de uma pessoa que vai até lá, como acontece muito, e de forma criminosa simplesmente arrancam o palmito de lá para comercialização, porque obviamente é um produto que é extremamente valorizado. Então, a grande luta dessas comunidades é fazer com que exista um olhar diferente para com a comunidade com relação a isso e que eles possam ter essa liberação de comercialização, né, de comércio, já que eles sabem fazer esse manejo sustentável. E não a criminalização como tem se dado isso. E depois, até se houver interesse por parte de vocês, eu posso deixar o artigo, que esse artigo foi muito bem aceito e foi muito interessante, né? E acabou sendo aceito num evento em Salamanca, num congresso chamado Congresso Americanistas, e nós apresentamos em Salamanca, na Espanha, na Universidade de Salamanca, que é uma universidade, inclusive, centenária, e que foi muito interessante falar a respeito, porque acaba que muitas vezes aqui no Brasil as pessoas não se interessam pelo assunto e a gente acaba encontrando interesse lá fora, né, para enxergar essa questão não só ambiental, mas também com relação a como as comunidades elas vivem e subsistem. Acho que a Carmelha Aline, levantou boa a mão. noite. Boa Pode noite. falar. É sobre isso mesmo, que faz anos que eu vi um documentário sobre justamente o dendezeiro, que ele estava em extinção por conta desse fato. E, assim, me chocou muito, entendeu? Porque aqui, na minha cidade mesmo, em Paulista, tinha muito denizeiro e agora não tem mais. E nesse documentário eu ouvi falando sobre isso, sobre Sim. essa retirada, e por isso estava uma extinção do Dendê por conta disso, por conta dessa retirada Assim, a gente indevida. tem um problema. Exatamente, isso que eu ia comentar. A gente tem um grande problema que é o fato de que muitas vezes, eu acho que é muito aquele o ditado de que às vezes uma pessoa faz algo errado e os outros pagam o pato.
E acontece isso muito com relação às comunidades quilombolas, né? Que hoje, e até o que eu comentei sobre o Jussara, hoje em dia as comunidades, elas não só sabem fazer uso da palmeira, mas elas também conseguem fazer um uso bacana do fruto, né? E do açaí, que era algo que as pessoas até então não consumiam tanto. E isso, obviamente, faz com que você tenha ali mais usos para a palmeira que não só aquela busca frenética pelo palmito. Então, quando a gente fala no dendezeiro também, existe muito uma questão relacionada a nós enxergarmos principalmente a extinção, talvez, da forma de fazer o dendê artesanal, porque a gente já não tem mais feito isso, porque dá muito trabalho, você ir até lá, você colher, você tirar da árvore, né, esse dendê, você pilar isso no pilão, fazer o cozimento, né, esperar a questão da decantação. Então, é um processo que já não se pratica mais. E aí a indústria acaba se apropriando disso e a gente acaba tendo esses processos todos correndo esse risco de entrar em extinção, né? Porque a gente ainda não perdeu. A questão do dendezeiro também é muito uma questão de que a gente está perdendo, né? Essa conexão até com esse plantio e com a terra. Mas é importante sempre falar nos trabalhos que são feitos, principalmente em alguns institutos, a grande maioria deles institutos que não são patrocinados, né, pelo governo, para fazer com que esses saberes, esses fazeres tradicionais, eles continuem sendo executados, principalmente para que as comunidades elas não se enfraqueçam no que diz respeito às pessoas quererem sair de lá para buscar outras possibilidades de trabalho, porque não conseguem viver dignamente nesses espaços. Não dá para competir com a indústria, né? Imagina, você é uma Deixa eu comunidade te fazer outra mas pergunta. e É a indústria vendendo. sobre, Pode falar. é sobre essa questão de posse de terra. Qual a política Sim. que tem fora a questão da posse da terra? Tem uma questão de algum financiamento, alguma ajuda para essas comunidades? Para comunidades? Então, a Sim. primeira coisa que a comunidade precisa é ela ser reconhecida como uma comunidade quilombola. E aí, para isso, existem diversos processos também. Então, um dos primeiros processos é que a própria comunidade ela se nomeie como uma comunidade que ela se enxergue, né? Tem a questão da autodeclaração. Ela se enxergue como uma comunidade quilombola. E aí, para isso, obviamente, tem as questões relacionadas os descendentes, né? Serem descendentes de quilombolas e que ali tenha sido um espaço também, esse espaço de refúgio e de concentração ali dessa comunidade. E aí, tem uma série de questões que muitas vezes vão possibilitando esse enfraquecimento. Então, por exemplo, se você não tiver um número maior de pessoas que de fato têm essa descendência, Isso era né, isso que eu ia com, perguntar. com os quilombolas. Então, o que você não pode fazer? Quanto mais pessoas começam a casar com outras de fora, e aí a comunidade ela vai mudando no que diz respeito a você chegar um momento que você não tem mais quilombolas ali, descendentes diretos de quilombolas, você está enfraquecendo, porque aí você já não tem a possibilidade da titulação de terras, porque você vai ter essa fiscalização que vai dizer, olha, mas aqui não tem quilombolas, não tem pessoas que são descendentes dessas pessoas que viveram aqui antes. Então, são várias as etapas, a autodeclaração, e aí toda a comunidade ela tem que estar relacionada ali, para você saber de fato quem mora naquele lugar. Não se pode comercializar essas casas, então você não pode, do nada, vender uma casinha dentro do quilombo para uma pessoa de fora e morar lá dentro. Isso também não pode acontecer, também é um ponto que faz com que os institutos que regem essa burocracia, eles digam, olha, vocês também não vão conseguir a titulação porque tem pessoas de fora morando aqui. Uma das comunidades que eu entrei, que eu acho que chocou bastante, ela tinha a maioria de pessoas não negras, uma maioria de pessoas não negras morando lá. Então você via que o embranquecimento já tinha tomado conta da comunidade e eles estão numa dificuldade absurda de conseguir entrar com esse pedido de titulação de terras, porque eles quase não têm mais descendentes diretos dos antepassados quilombolas que viveram ali. Então, são processos vários e muito burocráticos que, se não se toma cuidado, você perde muito facilmente essa possibilidade do ganho da titulação. São vários movimentos, né, em relação à titulação. E a gente Olha, perdeu muito também na nossa última gestão, né, do nosso país, ter porque serviço. ali que parou tudo.
parou tudo, e aí as comunidades elas não conseguiam mais avançar nessa questão da busca pela titulação, porque alguns órgãos que existiam, eles foram exterminados, e aí eles acabaram ficando sem rumo, né, para conseguir dar continuidade, principalmente nos processos que já tinham sido iniciados. E estamos ainda aí, né? Com algumas coisas em vigência em relação ao marco temporal, titulação de terras, subdivisão de ministérios aí. Indico a quem gosta de Exatamente. podcast ouvir Angu de Grilo. Flávia é uma jornalista que fala bastante sobre isso, é bacana para aprofundar assim, nessas questões de demarcação, de territórios indígenas e quilombolas também. Sim. Aline, eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer a você, agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí. Acho que é muito bacana, principalmente acho que também você, como professor universitário, a gente entender, né, que os profissionais estão sendo formados por pessoas que se atualizam, que se preocupam. Eu acho que isso é muito importante, esse intercâmbio, né, da Sim. academia com a realidade, porque tem muito professor que ficou obsoleto e é complexo, então eu tenho muito prazer em conhecer seu trabalho e ter você por perto aqui com a gente. Gente, Agradeço, gente. Isso é extremamente bacana de você ter comentado, porque eu sempre falo a respeito disso, né? Eu sou até meio polêmica. Eu vi que acho que tem, ó, a André é minha aluna e ela poderia dizer, os meus alunos, eles sabem que eu sempre brinco que eu falo para eles, eu sou muito polêmica, às vezes eu falo as coisas, às vezes eu até brinco e falo assim, gente, fecha um pouquinho a porta ali que eu preciso falar uma coisa aqui. Porque é muito difícil você estar inserido num contexto onde você é uma única cota ali, né? E você tem que seguir os procedimentos da instituição, que ainda não consegue abrir muitas vezes o olhar para uma educação antirracista e para uma educação que também preze por um outro olhar para a pesquisa, né? Então é muito difícil para mim ainda hoje em dia eu falar sobre questões diversas dentro desse espaço da academia, porque muitas vezes acaba que a minha pesquisa é invalidada. A minha pesquisa é toda baseada em história oral, por exemplo, né? É toda baseada na oralidade, e por muitas vezes eu tive situações em que eu me vi ali descreditada, porque espera-se que você tenha tudo por escrito nos lugares, né? E que você tenha isso dentro dessas comunidades, e isso não vai acontecer, obviamente. Então, para além disso, também a questão relacionada muitas vezes a você ter disciplinas onde você pega lá o plano de aula e você só enxerga escritores brancos, muitas vezes para falar sobre assuntos que são nossos ou que são de outros grupos étnicos, né, e raciais. E isso acho que ainda é um grande desafio, assim, sabe? Porque é complicado eu querer ter uma fala mais voltada para esse outro olhar e principalmente para essa valorização de quem nós somos, de quem veio antes de nós, quando na verdade constantemente essa estrutura institucional ela me coloca ali tendo que falar a respeito de uma não contribuição, por exemplo, dos negros escravizados aqui com relação à culinária nacional, fora uma série de outras questões. Então, eu agradeço muito sempre pela escuta. Eu acho que é muito bacana que as pessoas se disponham a ouvir, né? E principalmente que não sejam sempre só as pessoas pretas, né? Porque é muito importante que a gente discuta as nossas próprias questões, porque a gente dá precisa que muitos de nós enxerguem também uma série de questões que muitas vezes não estão enxergando, mas principalmente a gente precisa de aliados, né, que se digam antirracistas e também pratiquem isso, para além dos discursos muitas vezes vazios. com certeza, com certeza. Só gratidão mesmo, gente. Obrigada por ter passado essa noite aqui com a gente. A Thay, obrigada, Thay, que a gente tem um backstage aqui, pessoal da comunicação que está fazendo. Ela colocou aqui no chat um formulário para vocês poderem contribuir com a opinião de vocês sobre o nosso trabalho, deixar a contribuição. Ah, claro que está sem acesso, porque é um clássico eu fazer isso, gente. Liberar vocabulário sem acesso. Eu sempre faço isso. Eu vou ajustar aqui, tá? Bom, a gente deixa também as nossas redes sociais para quem não segue. E é isso. Bom, eu acho que essa é a última programação aberta do AG1. A gente vai lançar um novo programa agora, do dia 11 de julho começam as aulas. Semana que vem a gente vai abrir as inscrições. Então, pessoal, eu vi que tem o pessoal de coletivo de Niterói aqui, eu olhei rapidamente no comentário. Então, quem souber também, pede para ficar atento às nossas redes sociais, que a gente vai abrir um edital para dar suporte para
em institutos, associações e coletivos. Dessa vez a gente vai mudar um pouco o foco de alimentação acaba, essa turma é a última. E vamos seguir juntas aí, se acompanhando, se apoiando. Esse ano tem Festival Aguibara também, pessoal de São Paulo vai ser presencial. A Aline é nossa convidadíssima. Opa, Então vamos ver se a gente consegue se encontrar, né? Pelo menos uma parte. seria Muito ótimo. obrigada a vocês. Obrigada, gente. Se cuidem. Foi um prazer. Prazer, gente. Tchau, tchau.